boa noite. A graça e a paz do Senhor seja contigo. Nós acabamos de retornar da igreja, né? E eu acabei de fazer um lanchinho para que a gente possa retomar com vocês, né? É que nós recebemos aqui retorno de muitos de vocês da igreja que nos disseram que, infelizmente, né, até a hora do louvor e depois também a ceia, né, a conexão estava regular, né, mais ou menos. Mas depois ela caiu muito, né, deixou muito a desejar, e muitos de vocês, infelizmente, hoje não puderam acompanhar o culto, né, e enfim, né, não puderam receber da palavra, né, e eu senti de compartilhar com vocês novamente, então, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou compartilhar a palavra que nós compartilhamos lá na igreja, para que aqueles que não puderam acompanhar, né, por causa que a conexão estava muito ruim, possam estar acompanhando agora, tá bom? Então, eu gostaria que você abrisse lá em Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Nós vamos ler do versículo 1 até a parte A do versículo 12, tá bom? E Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Que Deus, então, abençoe nossa palavra dele, que você possa receber da sua parte nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, então? Bom, queridos, você já deve ter ouvido falar, né, das famosas festas à fantasia, né? Era algo muito comum aí, né, alguns séculos atrás, ainda hoje também, mas não como foi, né, aí há muito tempo atrás, né? Mas você, somente se alguém já teve a oportunidade de participar, né, eu nunca participei e não conheço quem já teve a oportunidade de participar de uma coisa como esta, né? Baile de máscaras, enfim, coisas desse tipo, né? A não ser no carnaval, né? Mas numa festa como essa, eu imagino que você, mesmo que você pudesse entrar sem estar, né, fantasiado, né, você se sentiria bem deslocado, né, de estar num lugar onde você não estaria vestido a caráter, né? Por exemplo, um exemplo talvez mais próximo da gente, né, seria as festinhas do pijama, né? Que são coisas, acho que, né, foram importadas aí dos americanos, né? E hoje é comum as crianças fazerem esse tipo de festinha, né?
E às vezes, né, seu filho ou sua filha é convidado, né, o seu filho convidado para estar com seus coleguinhas na casa de um colega, ou mesmo se você já tem a oportunidade de promover uma festinha dessa, né, as meninas para a casa da coleguinha, né, ninguém vai esquecer o pijama, né, porque tem que estar lá vestido de pijama, quer dizer, você tem que estar vestido a caráter, né, para a ocasião, né. Num jantar de gala, por exemplo, também, né, um evento especial, num jantar especial, né, onde é exigido uma vestimenta adequada, né, você tem que estar vestido a rigor, né? Se, por exemplo, você é convidado para algum evento muito especial, né, alguns desses eventos exigem, por exemplo, que você vista smoking ou use gravatas borboletas, né? Um outro exemplo também bem próximo de nós é o casamento, né? Principalmente se você é convidado para padrinho ou madrinha, né? Então você procura estar vestido adequadamente para a ocasião. Mesmo se você é convidado, você também procura estar vestido adequado para aquela ocasião. Aliás, casamento, né, era um assunto, né, que Jesus usou para ser, muitas vezes, para seus ensinamentos, né, através de parábolas, né. Jesus, por exemplo, em Mateus 22, conta a parábola das bodas, né. Bodas, na Bíblia, nada mais é do que o sinônimo para o nosso casamento, nessa nossas cerimônias de casamento, né. E, enfim, nessa parábola, né, tem vários ensinamentos, mas o principal que eu quero destacar para vocês, né, é o ensinamento no final da parábola, onde conta que ali, na festa das bodas, estava um homem que não estava vestido com vestes nupciais, né? E, enfim, o Senhor pede ali que os seus servos, né, peguem penetra, vamos dizer assim, que não estava vestido com as vestes apropriadas para aquela ocasião, né, e que o amarrassem e o lançassem fora, e o lançassem nas trevas, onde há ranger de dentes, né? Como Jesus, né, nessa parábola, estava falando do reino de Deus, aí a aplicação é clara, né? Ele estava dizendo que ninguém pode entrar no reino dos céus, né, sem estar vestindo as vestimentas adequadas, né? E, aliás, esse é o tema da nossa mensagem. No céu só se entra de roupa nova. Agora, é claro que eu não estou falando aqui de roupas humanas, né? Porque senão o céu seria seletivo. Não é só quem tem dinheiro para comprar roupa nova que poderia entrar no céu. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma roupa espiritual, tá? Então nós não estamos falando aí de roupas humanas, roupas terrenas, tá? E agora, que tipo de roupa é essa? Nós vamos explorar um pouquinho esse assunto, né, e como nós podemos nos vestir dela, tá bom? Então, antes de passar a questão da roupa que você precisa para entrar no céu, eu gostaria só que você considerasse uma coisa primeiro, que está aí nos 4 primeiros versículos do texto que nós lemos, né, que é quando Paulo aqui aos Colossenses diz para eles: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Primeiro ele fala buscar as coisas do alto, no versículo 1. No versículo 2 ele fala pensar nas coisas do alto, né? Aliás, buscar as coisas do alto ou pensar nas coisas do alto, eu às vezes procurava tentar entender o que significava esse versículo. E ficava pensando, como que eu vou pensar nas coisas do alto? O que tem lá no céu? Né? E como ninguém teve a oportunidade de estar lá, a não ser Jesus, né? E que procurou ensinar mais acerca das verdades do reino, dos valores do reino, de coisas intangíveis, isso é, de coisas imateriais. Eu não consigo, por exemplo, visualizar, materializar nada, né, que existe no céu. E quando a gente pensa que Jesus ensinou justamente sobre coisas espirituais, então pensar nas coisas do alto é pensar na eternidade, em pensar em coisas, né, que vão nos conduzir à presença de Deus, né? Então, aí eu passei a entender o que significa pensar nas coisas do alto, né?
Isso significa em tudo que eu fizer, né, eu procurar saber qual é a vontade de Deus, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, ou seja, no trabalho, seja na escola, seja na minha família, né? É pensar sempre, né, qual seria a atitude, qual seria o pensamento, né, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, né? Então, queridos, aí eu passei a entender o que significa isso, pensar, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. É viver tendo a eternidade como foco, né? Então, eu vivendo tendo a eternidade como foco, que um dia eu vou prestar contas, que um dia eu vou comparecer diante de Deus, isso muda toda a perspectiva dos meus planos de vida, do meu ideal de vida, daquilo em que eu baseio o meu viver, né? Então, outra coisa que diz aí, os versículos 3 e 4, ela diz que além de ressuscitado, nós passamos por uma morte, né? Porque diz aqui o versículo 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória, né? Então diz que nós morremos com Cristo. Morremos em que sentido? Né? Morremos no sentido que o nosso velho homem, né, ele foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário, né? E agora esse novo viver que você tem pela fé no Filho de Deus, tá? Então, a sua velha natureza, os seus velhos desejos, os seus pensamentos antigos, os seus hábitos antigos, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, né, esse seu velho homem já foi crucificado com Cristo, né? Agora diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. O que seria isso? Será que a minha vida está oculta? Deus está guardada com Deus quando eu for para o céu? Não, né? Nós sabemos que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Está lá em João capítulo 10. Né? Então Jesus veio para já te dar vida. Nós já temos vida, essa vida espiritual presente dentro de nós. Né? Porque o Espírito Santo habita em nós. E ele está produzindo essa vida espiritual. Mas essa vida não pode ser, não é visível, né? Porque diz a palavra de Deus que o reino de Deus aqui na terra, ele não vem de visível aparência. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, ao você se tornar um cristão, você não ganha uma auréola, né, na sua cabeça, o seu corpo não fica resplandecente, ou o seu rosto fica resplandecente como o rosto de Moisés, quando contemplou a Deus lá no Sinai, né? Não há nenhuma diferença visível, né? Então, essa vida, ela não pode ser manifesta, né, de uma forma visível, mas ela está presente. Então, se não significa que o fato dela estar oculta não significa que ela está ausente, né? Mas ela não se manifestou em toda sua plenitude. O que seria toda essa plenitude, né? Significa que também essa parte terrena, que é a parte material, né, da nossa vida, que é a vida do nosso corpo, né? Que a Bíblia diz que o nosso corpo se corrompe dia a dia, no sentido, quando a Bíblia fala de corrupção do corpo, não está se referindo à corrupção como é usada aí constantemente, né? Mas fala de um corpo que se degrada, um corpo que se envelhece, né? Então é nesse sentido que a Bíblia usa a palavra corrupção, no sentido de uma coisa que não pode ser preservada, né? Então, até mesmo isso, né, essa realidade vai ser mudada. Por quê? Porque a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Essa natureza física aqui, ela não consegue viver diante da presença de um Deus de glória, né? Ela não consegue estar numa outra realidade, que é uma realidade diferente dessa daqui terrena, né? Então, para nós podermos viver numa realidade celestial, o nosso corpo também tem que ser transformado para um corpo celestial, né? Então é isso que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 15, 53 a 54, que o nosso corpo terreno, nosso corpo corruptível, será transformado em um corpo incorruptível, né? Que não mais se desgastará, ou estará doente, ou morrerá, né? Então, esse corpo vai ser revestido de glória. É só nós lembrarmos de Jesus, quando ressuscitou em um corpo de glória, né?
e significa, não significa, então, que nós estaremos no céu como fantasminhas, né? Como seres etéreos, né? Como algo intangível. Mas nós vamos ter sim um corpo, mas um corpo diferente, um corpo de glória. Jesus, por exemplo, ele conseguiu estar com os seus discípulos, eles estavam reunidos com portas fechadas, se colocar no meio deles. Então, isso significa o quê? E ele foi tocado ali, né? Tomé tocou no seu lado, tocou nas suas mãos, né? Então, significa que ele tinha um corpo capaz de atravessar paredes, vamos dizer assim, né? Ou se teletransportar, né? Assim como Jesus também, quando estava no caminho de Emaús, né? De repente, eles desaparecem da presença deles, né? Então, mas Jesus tinha um corpo, mas um corpo glorificado. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando na ressurreição. Quando Jesus vier, a ressurreição se dará com aqueles que já morreram em Cristo. E diz a Bíblia que o que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Né? E depois, logo após, né, a ressurreição, se dará o que? O arrebatamento. Nós nos encontraremos com Jesus nos ares. E esse corpo, né, será transformado. Então, quem não morrer vai ter o seu corpo transformado por um corpo de glória capaz de existir numa outra realidade, numa realidade celestial. Né? Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, considere a realidade da eternidade. Eu acho impossível, né, algo não no sentido de totalmente inapropriado, um ser cristão sem crer no céu. Né? Eu lembro de ter assistido um filme chamado que se chama O Céu é de Verdade, né? Onde o personagem principal é uma criança, né? Que ele é levado às pressas para o hospital, né? Enfim, ele teve um problema, uma doença, né? E ali ele tem uma experiência de quase morte ou de morte, enfim, não sabemos se ele teve uma quase morte ou se ele foi ressuscitado por Deus, né? Mas ele tem aquela experiência depois de sair do corpo, né, estar com Jesus. E ele tem ali visões do céu, ele ouve coisas e vê coisas que somente alguém que esteve no céu poderia falar, né, de coisas que ele não sabia, os pais dele nunca tinham falado com ele, né? Enfim, e se você não tem a oportunidade de assistir, assista o filme. Mas o que me deixou ali mais impressionado com o filme foi o fato de depois que ele começa a fazer essas revelações, e ele era um menino, uma criança bem pequena, né, na faixa dos seus 5 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, dificilmente ele teria inventado essa história, né? E enfim, e os pais entram em crise com tudo aquilo que ele revela. Ele revela ter conhecido o avô que ele nunca tinha visto na sua juventude. O pai precisa pesquisar uma foto dele, jovem, porque a criança só conheceu ele já idoso, né? E ele diz, não é esse, a foto dele é dele mais novo, que o filho nunca tinha visto, né? Então, realmente, ele teve uma experiência real, né? E o que me chama a atenção foi que a sua igreja fica toda alarmada, os cristãos da igreja começam a entrar em crise, começam a não querer que o pastor continuasse ali, enfim, né? E eu não vou contar a história toda, porque senão, né, você não vai querer assistir o filme. Mas ele tem problemas porque o povo da igreja se nega a acreditar que o céu fosse de verdade, né, que o céu realmente existisse. Né? Agora, é estranho como cristãos se reúnem todo domingo na igreja, né, mas se negam a acreditar na realidade do céu. Né? Então, a primeira coisa que você tem que considerar, né, do que adianta você saber que para entrar no céu você precisa de uma roupa celestial, né, de uma roupa diferente, de uma roupa adequada para estar lá, né? Se céu para você não é uma realidade, ou se você nunca parou para pensar, ou se você não tem parado para pensar nisso, tem vivido a sua vida como se o céu não existisse, né? Como se um dia você não tivesse que ir para lá, né? Então, querido, é importante você considerar a realidade da eternidade. Né? Como você tem vivido a sua vida? A sua vida da maneira que você tem vivido, né?
qual vai ser o seu destino? Né? Céu ou inferno, de acordo com as suas escolhas. Né? Então é importante que você considere isso. Busque o céu. Buscar as coisas do alto é buscar o céu. Pensar nas coisas do alto é pensar, é viver a vida como se o céu pudesse ser uma realidade iminente, como pode ser a qualquer momento. Né? Enfim, e para que nós venhamos alcançar os céus, né? O texto aí de Colossenses 3, no versículo 8, fala: despojai-vos igualmente de toda ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não fala para nós não falarmos mentira uns para os outros. Enfim, tudo aquilo que é conectado a uma vida antiga. Porque se você é nova criatura, né, 2 Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, esse tipo de proceder, esse tipo de vivência, né, esse tipo de procedimento não deve mais fazer parte da nossa vida. Então, nós devemos o quê? Nos despir. A NVI, esse versículo fala, despindo agora, né, de tudo isso. Quer dizer, a primeira coisa, antes de você vestir uma roupa, né, você tem que se desfazer da roupa antiga. Você, por exemplo, estava malhando e aí volta para casa e lembra que tem algum compromisso importante, ou se você estava malhando e aí com aquela roupa de exercícios físicos, agora eu tenho que ir para um casamento. Claro, você não vai do jeito que você estava, né, todo suado, com aquelas roupas inadequadas. Você vai tomar um banho, vai se vestir adequadamente para ir para essa ocasião. Né? Então, querido, isso aqui é uma metáfora, né? Fala de você se desfazer da sua velha natureza. Né? Aliás, o texto, no versículo 5, ele usa uma outra metáfora que também quer dizer a mesma coisa, mas usando uma outra metáfora, que é a metáfora o quê? Da morte. Né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Né? Aí ele cita aqui prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, todas essas coisas que têm a ver com a nosso velho homem. Mas, pastor, você não me disse que nós morremos com Cristo? Sim. Né? Nós, pela fé, já morremos com Cristo, né? Nós já fomos crucificados com Ele, o nosso velho homem já foi crucificado. Então, como, pois, o texto está falando para a gente fazer morrer? Né? Então, isso é uma atitude que nós temos que tomar dia a dia. Por quê? Porque nós estamos contribuindo com Deus no seu trabalho, né? De nos fazer santos. Né? Então, o que está querendo dizer? Você é novo, você recebeu uma nova mentalidade. Né? Você foi feito novo. Então, não condiz com a nossa vida de crente nós assumirmos uma postura que não bate, que não casa com essa nova natureza que nós temos. Né? Por quê? Você foi feito livre do pecado. Mas isso significa que você se tornou impecável? Não, o corpo do pecado ainda está presente. Né? Ser livre não era como você era antes. Antes você era escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Você, por mais que tentasse fazer a vontade de Deus, você não conseguiria. Por quê? Porque nós, antes de sermos libertos por Cristo, nós éramos escravos do pecado. Nós fazíamos a vontade da nossa natureza caída e a vontade também de Satanás, diz lá em Efésios 2. Mas agora nós somos feitos livres. Ser livre é livre mesmo. Né? Deus não colocou em você um chip que agora o torna você, né, escravo da vontade dele. Você agora é livre verdadeiramente. Então você tanto pode optar se tornar servo de Deus, e essa é uma escolha que você deve fazer voluntariamente. Deus quer servos voluntários. Né? Então, agora você mudou essa natureza. Né? Você decidiu se tornar servo de Deus, servo pelo amor. Né? Então, mas você pode também optar voltar à sua vida de pecado. Né? Diz a Bíblia de Deus, não ofereçais mais os vossos corpos como instrumentos do pecado. Tá bom? Então é importante
você entender isso. Então nós devemos também estar em cooperação com Deus nesse trabalho, né, de fazer morrer a nossa velha natureza, tá? Por exemplo, você vê lá em 2 Pedro capítulo 1, que Pedro diz assim: porque pela graça de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade e submissão. Quer dizer, o que te foi dado, né, quando você pela fé aceitou a Cristo Jesus? A graça, né, de poder ter sido feito nova criatura e o poder de ser testemunho, o poder de Deus que te livra dessas paixões, que te livra, né, desses desejos contrários à vontade de Deus. Então é importante que você se aproprie disso. Mas o texto também fala também que nós devemos reunir com toda diligência, né, com todo o nosso esforço. Diligência significa esforço empreendido. Você deve fazer um esforço para unir a sua fé, conhecimento, e lá fala também mansidão, amor, diversas outras coisas que vão te dar, né, condições de viver a vontade de Deus. Então, queridos, enquanto nós estamos nesse corpo do pecado, né, o nosso espírito se fez novo, tá? Você é novo no seu espírito, mas esta carne ainda, né, ela está presa, de uma certa forma, vamos dizer assim, ao pecado, né? Então, você deve fazer morrer, né, essa sua carne, né, mortificá-la dia a dia. Então, é por isso que a Bíblia fala de um conflito entre a carne e o espírito. E que para nós mortificarmos a carne, nós devemos estar nos enchendo do Espírito de Deus, tá bom? Então é importante você entender essa realidade, por isso que ele fala para nós despojarmos. É uma ação que cabe a você fazer, tá? Então, antes de você vestir a sua roupa espiritual, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é preciso que você venha se despir dessa sua natureza terrena antiga. Por exemplo, Efésios 4:22, Paulo usa essa mesma figura, né, do se desvestir do velho homem e do vestir-se do novo homem. Efésios, né? Efésios 4:22 e 23, nós vamos ver aí. No sentido de que quanto ao trato ao passado, vos despojeis, né, do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí nós já temos aí uma dicasinha, né, de como se vestir, né? Como é que a gente se atavia? Vai se ataviar da verdade procedente vai se ataviar de justiça e retidão procedente da verdade. Aqui a palavra de Deus vai nos dar os ornamentos, vai nos dar as roupas com as quais nós devemos vestir, né? Nós vamos mostrar para vocês as peças, né, com as quais nós vamos nos vestir para estarmos, né, revestidos de justiça, como diz a palavra de Deus, né? Mas voltando aí sobre a questão de estar inadequado, né? Nós vamos ver, por exemplo, o povo de Israel é um bom exemplo para a gente de um povo que recebeu toda a bênção de Deus, todas as condições de Deus para ser bênçãos na mão dele e não corresponderam a tudo aquilo que receberam, né? Porque você vê, por exemplo, né, no capítulo em 1 Coríntios, é um outro texto que eu quero ler com vocês, e eu vou ler primeiro até o 4 e depois eu vou ler os versículos restantes, que nós vamos ler depois até o 11, tá bom? Então, você vai ouvir aí. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados todos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Então, Paulo diz aqui que essas pessoas, né, e vocês vão ver qual vai ser o destino delas, né? Porque diz o versículo
5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então essa história aqui se refere a quem? Se refere ao povo de Israel que havia saído do Egito, né? Atravessado o Mar Vermelho, e apesar de ver todos aqueles sinais gloriosos, né? Deus abrindo o Mar Vermelho, fazendo sair água da rocha, enfim, se alimentar de pão que desceu do céu, do maná que desceu do céu, né? Eles, infelizmente, né? Eles morreram sem poder entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles haviam sido tirados do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do coração deles, né? Então você vê que tipo de bênçãos que eles tiveram, né? Eles, por exemplo, receberam aqui o texto fala de coisas simbólicas, né? Que representam realidades espirituais que acontecem conosco. Por exemplo, fala de um batismo, né? Que fala que eles passaram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, né? Então, vejam que interessante, né? Como que a travessia do Mar Vermelho, ela é um simbolismo do batismo. E aqui eu não me refiro ao batismo nas águas, ao ritual que nós fazemos, né? Nas igrejas ou em algum lugar específico, no rio, né? Porque esse batismo nas águas, ele é um sinal visível de uma graça invisível. Qual é a graça visível? Jesus falou sobre o batismo da água do Espírito, né? Que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Jesus estava falando isso com Nicodemos, né? Então, queridos, esse batismo na água do Espírito, né, é um lavar regenerador. Não somente purifica, como que dá vida. O exemplo que eu dou para vocês aqui, eu mesmo já peguei plantinhas que pareciam que estavam mortas, né? E de repente você joga água dentro do vaso e de repente começa a brotar de novo, né? Ou às vezes parecia que não tinha nada ali e de repente começa a nascer novamente. Por quê? Porque a água tem essa propriedade de dar vida, novamente, principalmente às plantas, né? E é isso que a água do Espírito faz com o nosso ser. Ele não somente nos limpa, como ele também nos regenera, tá? Então, esse é o poder, né? E eles tiveram uma experiência semelhante ali, porque eles atravessaram, de um lado eles eram escravos, mas pastor, eles já haviam saído do Egito, sim, haviam, mas estavam sob o alcance de Faraó ainda. Se eles não pudessem ter atravessado o Mar Vermelho, eles teriam se tornado escravos de Faraó novamente, né? Faraó teria o subjugado. Mas o que foi para eles um livramento, porque o mar se abre, eles atravessam, deixam a vida de escravo para trás, deixam a velha vida para trás, né? E aquele mesmo batismo que os salvou, né, de passar pelas águas, foi o batismo que trouxe juízo para Faraó e seus cavaleiros, né? Eles se precipitaram na água e ali pereceram. Então, queridos, nós temos ali a experiência de um batismo nas águas, uma experiência de batismo no fogo, porque aquela nuvem, ela havia se tornado uma coluna de fogo, né? E depois ela pairou sobre o povo de Israel, né, como uma nuvem de fogo, uma nuvem de glória, né? E durante o dia, ela era sombra para eles no calor do dia, né? O deserto é muito quente, e à noite o deserto se transforma num lugar muito frio, a temperatura baixa muito, né? Porque a areia do deserto não consegue reter calor, né? Então, eles estavam passariam muito frio se essa nuvem à noite não se transformasse numa coluna de fogo, que além de iluminar, trazia calor, né, para o povo ali no deserto, né? Então vejam quantas bênçãos, né, eles receberam, coisas sobrenaturais aconteceram ali. E eles também diz que eles comeram do maná espiritual. Mas deixa eu falar primeiro que eles beberam também da fonte espiritual que era o quê? A pedra que era Cristo, que diz que o seguia. Você imagina uma pedra seguindo alguém? Né? Se você visse uma pedra te seguindo, provavelmente você cairia desmaiado, né? Achando que está alguma assombração, alguma coisa assim, né? E
E essa pedra o seguia por quê? Porque Cristo tem que ser retratado como uma rocha, né? Porque nesse tempo de pós-verdade, né, nós estamos vivendo uma realidade atual, né, onde ninguém tem uma verdade absoluta. Né? Você tem a sua verdade, o outro grupo tem a sua verdade, mas é uma coisa contraditória, porque às vezes são verdades que se excluem. Né? Pessoas que creem em Deus, pessoas que não creem em Deus. Não existe, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Só existe uma verdade. Né? E nós sabemos que por isso que nós cremos não numa ideologia, não numa filosofia. Jesus Cristo para nós é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque em tempos de relativização de tudo, né, você não tem nada concreto em que se apoiar mais. Né, porque tudo é relativo. Né? Então, se você encontra em Cristo uma rocha eterna, na qual você pode se firmar os seus pés, no qual você pode fundamentar a sua vida, né? E ele prometeu não ser uma rocha estática, mas uma rocha que vai nos acompanhar por onde quer que formos, né? Então, queridos, em Cristo nós encontramos companhia, segurança, mas não somente isso, mas Cristo também era uma rocha que emanava água. Essa rocha, ela fez correr água de dentro dela, né? Por isso Jesus se coloca, eu sou a fonte da água viva, né? Quem beber de mim jamais terá sede, foi o que ele disse para a mulher samaritana, né? Se você beber dessa água desse poço, você vai precisar voltar aqui para pegar a água novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, essa água será dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma licencinha. Então nós temos isso. Eles tiveram a experiência de viver uma rocha que representava Cristo. Né? Por isso que Moisés foi repreendido ao bater na rocha. Né? Ele deveria somente falar a rocha, porque a rocha era uma representação de Cristo, era um tipo de Cristo. Né? Então, nós vemos também outro tipo, né? Outra coisa, uma outra figura de Jesus, que uma figura não que nós estamos inventando aqui, né? É uma coisa que o próprio apóstolo Paulo mostra para nós, que é o maná. Todos eles comeram do maná. Você imagina durante 40 anos descendo um maná do céu, uma substância branca, né, que era com uma espécie de farinha, que eles colocavam em potes, né, e levavam para suas tendas, e ali se alimentavam daquilo. Né? Então, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Seus pais comeram maná no deserto, mas o verdadeiro pão que o vosso Pai vos dá, né, é o Filho do Homem, que era o próprio Jesus Cristo, que ele veio, né, como o pão para que nós pudéssemos dele nos alimentar. Jesus diz que ele era a verdadeira comida e ele era a verdadeira bebida. Né? Agora, querido, Jesus é a palavra que alimenta. Né? A Bíblia diz que ele é o verbo, né? E a palavra também que alimenta. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz que nós devemos acolher, né, a palavra da verdade. Né? Qual foi a reação que este povo teve, né, com relação à palavra de Deus, né? A tudo aquilo, a todas as experiências que eles haviam passado? Se você vê lá em Números, capítulo 11, né, eles simplesmente disseram para Deus, né, que eles estavam enfastiados com aquele maná. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Por quê? Porque diz no versículo 5 que eles estavam com saudades, né? Saudades da velha vida de escravidão, saudade dos melões, dos pepinos, dos alhos, das cebolas, né? Imagine você ficar com saudade disso enquanto Deus está te alimentando com o maná do céu, né? Então, eles chegaram ao absurdo também, né? Em Números 21, quando eles disseram, não temos nenhuma outra coisa senão esse pão vil. Né? E como Jesus representava, como o maná representava Jesus, né? Imagine você se referir a um símbolo de Cristo como algo vil. Né? É por isso que Deus tinha todos os motivos
para realmente ficar desgostoso, né, com aquela geração de gente que, apesar de ver milagres, né, não confiavam em Deus. É por isso que eu muitas vezes gosto de usar como sinônimo de fé, não um simples crer, eu creio que Deus existe, mas confiar em Deus. Crer em Deus, até crer que Deus existe, até os demônios creem. Pessoas se perguntam aí fora, você crê que Deus existe? Eu creio que Deus existe. Mas se perguntar, você confia em Deus? Você vive confiado em Deus? Você vive pela fé? Confiança em Deus, isso já é uma coisa muito diferente, né? Então, queridos, aquelas pessoas, apesar de verem os sinais, de verem maravilhas, eles não confiavam em Deus, estavam sempre reclamando. E agora? O que vai ser de nós? Agora vamos morrer aqui. Agora, né, ele trouxe a gente para cá para morrer nesse deserto. Por quê? Porque não conheciam a natureza de um Deus de amor. Deus não havia levado aquelas pessoas simplesmente para morrer no deserto, né? Então, nós vemos aí, no versículo 5 do 1 Coríntios 10, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha só, exemplo, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou para comer, beber, levantou para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, o tempo está chegando. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou você pode ir ao encontro dele a qualquer momento. E você tem vivido uma vida que reflete toda a graça que Deus tem dado a você, né? Todo o poder que ele tem dado a você, né? Porque com grandes poderes, né, vem também grandes responsabilidades, né? Não foi nenhum filósofo que disse isso, né? Quem disse isso foi o tio do Peter Parker, né? Antes dele assumir a sua identidade de herói, né? De Homem-Aranha, porque ele estava numa espécie de crise existencial, né? E o tio dele falou para ele, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Com grandes privilégios vem responsabilidades. Nós temos recebido a sua graça, o seu poder, como nós falamos lá de 2 Pedro capítulo 1, mas nós devemos responder a essa graça. A Bíblia fala que nós não podemos deixar com que a graça seja vã em nossa vida, né? Isso está lá em Coríntios capítulo 6, que nós não devemos receber a graça em vão. Nós devemos fazer valer a graça de Deus em nossas vidas, né? E essas pessoas, o que elas estavam fazendo? Diz que elas cobiçavam coisas más, diz que elas haviam se tornado idólatras, sentaram para comer, beber, se divertir, eram pessoas hedonistas. O que é ser um hedonista? É alguém que vive em função dos prazeres, vive em função de comer, embriagar-se, divertir-se, né? Só satisfazendo os seus desejos carnais, né? E aí praticaram imoralidade, né? Colocaram o Senhor à prova, murmuravam, eram pessoas que reclamavam, apesar de receber de Deus o alimento, a roupa, o ar que respiravam, né? Eram pessoas que não eram agradecidas, sempre viviam reclamando. Por isso diz que foram destruídos pelo exterminador, né? Então isso foi escrito para nossa advertência. Muitos falam às vezes de um Deus de graça. Deus sempre foi um Deus de graça. No Velho Testamento também fala de graça. Isaías 55, por exemplo, fala para nós comprarmos e comermos e bebermos sem preço. Então o texto fala de graça, né? A graça está presente no Velho Testamento. Abraão foi justificado pela fé e não pelas suas obras, né? Por isso, porque o Velho Testamento fala que Abraão foi justificado através da sua fé. Então a graça já estava presente. Então esse Deus que também nós falamos que é um Deus de graça no Novo Testamento e que era um Deus de juízo no Velho Testamento, continua sendo um Deus de juízo também no Novo Testamento. Qual é a diferença hoje? Deus hoje não tem trazido juízo instantâneo sobre as pessoas. Por quê? Porque ele separou um dia em que ele vai julgar todas as pessoas.
Então, as pessoas estão falando e fazendo o que querem, né? Algumas vezes Deus pode até trazer juízo, às vezes vem logo depois, mas geralmente o que Deus tem feito tem sido paciente, Ele tem sido longânimo, Ele tem esperado com que as pessoas se arrependam, né? Mas ainda continua sendo um Deus de juízo, porque o texto fala sobre a ira de Deus. A Bíblia fala também da ira do cordeiro. Vocês imaginam um cordeiro manso e que um dia, ele terá um dia de ira, o dia da ira do cordeiro, né? Que nós não venhamos conhecer essa face do nosso Senhor, né? Agora, muitos vão questionar, pastor, mas não fale somente sobre o amor. Querido, um Deus de amor. Eu não posso falar sobre um Deus de amor sem falar para vocês sobre a realidade do juízo. Porque o Espírito Santo vem para convencer o homem o quê? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Então haverá um juízo, mas que você não precisa ser condenado pelos seus pecados, né? Nós não vamos ser condenados pelos nossos pecados, mas pelo perdão que nós nos negamos a receber, né? Porque quantos têm resistido à verdade, têm resistido à vontade de Deus? Por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Eles não querem chegar para a luz para não terem suas obras reprovadas, né? Por quê? Porque não confiam que Deus é capaz de lhes dar uma vida com significado e satisfação sem depender dos prazeres da carne. As pessoas acham impossível viver sem o cigarro, sem a droga, sem os seus inúmeros relacionamentos, né? Agora, o que eu posso te dizer é que Deus, na verdade, quando coloca parâmetros de vida para nós, né? Ele não é um estraga-prazer, não é um limitador dos nossos prazeres, né? Na verdade, Ele quer nos evitar dores. Por quê? Porque as paixões estão relacionadas às dores. Quantas pessoas estão sofrendo por causa das dores de uma paixão? Essa expressão, né, sofrer a dor de uma paixão, é muito comum. Por quê? Porque o homem, quando tenta viver por si mesmo, ele infelizmente, ele não consegue limitar as suas paixões. E no extrapolamento, né, das suas paixões, muitas vezes, quando ele não se impõe limites, né, ele experimenta dores por causa disso, né? Dores causadas pelo excesso do vício, dores causadas, né, pelos relacionamentos frustrados, enfim, querido. Então Deus quer o melhor para nós e sabe o que é o melhor para nossas vidas. Então, nós venhamos aprender com o exemplo dessa geração de Israel que caiu no deserto, né, e não pôde entrar na terra prometida porque, infelizmente, foram rebeldes ao Senhor, né? Então, nós vamos voltar a falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí, o terceiro ponto, né, fala sobre nos revestir do novo homem, né? Nós primeiro falamos sobre considerar a realidade do céu, né? Então, uma vez que você considera a realidade do céu, você vai querer se revestir do novo homem, mas não tem como você se vestir uma roupa nova, né, sem ser um homem novo. Você precisa ter uma nova natureza, né? Não adianta nada você estar todo lameado, né, e querer colocar uma roupa nova em cima de um corpo sujo, tá? Então você precisa passar pelo lavar regenerador do Espírito Santo, para você poder vestir uma roupa nova que condiz com a sua nova natureza, né? Porque a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção ligada à nossa carne e ao nosso sangue. O que é essa corrupção? Agora sim, corrupção aqui se refere à natureza caída, né? Isso é, essa natureza que leva o homem a viver em inconformidade, viver fora da vontade de Deus, né? Satisfazendo simplesmente os seus prazeres, a sua vontade, o viver de uma forma egoísta, né? Sem considerar o próximo, enfim, viver contrário à vontade de Deus. Essa carne e esse sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o aspecto físico da nossa carne, nem o aspecto espiritual, né? Que tem a ver com uma natureza caída, numa natureza separada de Deus. Essa natureza não pode entrar no reino de Deus. Somente um novo homem pode herdar
os céus através do novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos, que aliás era um homem religioso. Vocês imaginam um homem religioso, um mestre em Israel, ele era um professor, era alguém que ensinava a lei de Deus, né? E Jesus disse a ele, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino dos céus. E Jesus disse para ele, mais uma vez, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então, ele teria que passar essa experiência do lavar regenerador do Espírito Santo, né, para poder entrar no reino dos céus. Então, você precisa ser o quê? Uma nova geração. Ter sido feito uma nova geração. Alguns versículos, quando falam de nova criatura, algumas versões falam nova geração. Você precisa ser uma nova geração. Quando a gente vai lá para o texto de Números 14, né, diz lá que as pessoas que se revoltaram, se rebelaram contra Deus e disseram que eles morreriam no deserto, e de fato eles morreram, porque Deus não permitiu que eles entrassem, as portas da terra prometida fez eles voltarem para o deserto, e lá eles ficaram perambulando por 40 anos, né, até morrer toda aquela geração. Qual foi a geração então que entrou na terra prometida? Deus disse que até os 20 anos, aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles rapazes e mocinhas, né, até essa idade, eles foram preservados, né? E lá no deserto, eles aprenderam, né, a se tornar dignos de entrar na terra prometida. O Egito foi tirado dos seus corações durante essa peregrinação, né? E diz lá que eles aprenderam a serem pastores, né? Que interessante, né? Aprenderam a cuidar de ovelhas, né? Lógico que ali está no sentido literal, mas nossa experiência, né, que nós passamos aqui na Terra, nesse deserto, né, nossa peregrinação, as experiências ruins devem nos fazer melhores, né? Porque diz que nosso Deus de consolação, com a consolação que Ele nos dá, nos ajuda a consolar a outros, né? Então nossas experiências ruins nos fazem melhor para poder ajudar pessoas que estão em sofrimento. Então, querido, nós precisamos revestir de um novo homem. O nosso aspecto, aquilo que nós manifestamos às pessoas, deixa eu colocar bem isso aí, que é a roupa com qual as pessoas nos veem, deve refletir, né, uma atitude, um ser interior transformado. E aqui eu não me refiro, né, a roupas humanas, né? Você, como usos e costumes de algumas igrejas, cabelo comprido, camisa até em cima, né, até o último botão, e roupa dentro da calça, as mulheres com vestidos compridos, né? Não estou me referindo a isso, né? Mas estou referindo àquilo que você mostra para as pessoas, né? Porque a palavra de Deus aí, no texto de Colossenses, fala qual é a natureza dessa nova geração, né? A geração dos que buscam a Deus, como diz lá o Salmo 24, versículo 6. Assim é também a geração dos que buscam a Deus. Então, esse novo proceder deve estar presente quando nós nos revestimos do novo homem, né? O versículo, quando aí diz, o versículo 10, revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Porque o propósito de Deus lá em Romanos capítulo 8 diz que é nos fazer conforme a imagem do seu Filho. As pessoas devem ver Jesus em nós. Então, diz aí o versículo 12, revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia. Fala de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, porque Cristo perdoou a nós uma dívida que é impagável. Então nós devemos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, né? E aí diz que acima de tudo deve estar o quê? O amor. Porque se nós amamos, nós perdoamos, nós somos bondosos, nós somos mansos, nós somos humildes para com as pessoas, né? Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós queremos agradar a Deus. Mesmo que a pessoa com a qual nós não estejamos lidando não seja uma pessoa amável, ela não mereça o nosso amor, nós fazemos não por amor a ela, nós fazemos, em primeiro lugar, por amor a Deus
que nos capacita a amar, porque quem ama a Deus ama o seu próximo, né? Então, se nós amarmos, nisso resume todo o mandamento, né? Então, querido, nós temos aí este exemplo. Qual é a natureza do nascido de novo? Qual é a natureza daquele que é feito nova geração? Né? Ele tem quais são as suas vestimentas? E aqui cada pecinha de roupa, cada pecinha da nossa roupa, né? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, quer ter um ânimo longo, né? Uma paciência muito grande, tá? Então nós somos chamados a nos revestir dessa nova natureza com todas as suas características, tá? Porque aí nós vamos poder entrar no céu, porque nós estamos vestidos com uma nova roupagem espiritual. Amém? Que Deus abençoe sua vida com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém?